Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, mas eu não queria perder a oportunidade de poder conversar com vocês um pouquinho sobre o dia de hoje, que é o dia 8 de março, né? Hoje eu vi numa das redes sociais que eu acompanho uma pergunta que dizia o seguinte, assim, mais ou menos como quando você descobriu que o Dia Internacional da Mulher, hoje, né, se referia a um dia de luta das mulheres. E aí fiquei me perguntando desde quando que eu sabia disso. E me dei conta de que eu sei disso, ainda bem, né, há muito tempo, desde o ensino fundamental. Por ser curiosa, por gostar de história, enfim. Mas claro que a gente na escola ouve algumas histórias, algumas formas dos acontecimentos e ao longo do tempo da vida adulta a gente pode ampliar esse conhecimento, né? A gente pode fazer outras leituras e descobrir outras coisas sobre aquilo que a gente já aprendeu. Então é importante a gente ressaltar que o Dia das Mulheres ele nasce a partir do movimento de mulheres que reivindicavam seus direitos civis e o direito ao voto. Né? A celebração do dia 8 de março, que na época ainda não era definido como o dia 8 de março, mas ocorreram em dias diferentes, em princípio, né? Em dias diferentes do mês de fevereiro e também do mês de março, a partir do ano de 1909, tanto nos Estados Unidos quanto nos países europeus e na Rússia em especial também começaram alguns movimentos. O Dia da Mulher, pra gente entender, assim, obviamente que resumidamente, né, porque existem muitas referências sobre essa questão da mulher e do Dia Internacional, enfim, de pesquisadoras e estudiosas sobre o assunto, ele não está separado do contexto social em que a gente vive, né? Nem das mulheres da época e nem de nós mulheres hoje em dia. Né? As manifestações da época, e quando eu falo da época eu estou me referindo aí a partir de 1909, o que não quer dizer que as mulheres não estavam organizadas antes disso, porque para poder se manifestarem em algum momento, elas provavelmente já estavam organizadas há algum tempo, né? Então, para acontecerem essas manifestações, essas paradas, essas greves, em decorrência dos direitos, né, elas aconteceu que os movimentos socialistas se uniram aos movimentos sufragistas, né? Então, o movimento socialista ele lutava por igualdade de direitos das mulheres, econômicos, sociais, trabalhistas, e o movimento sufragista lutava pelo direito do voto feminino, né? Então, esses dois movimentos acabaram se unificando em função dos direitos das mulheres. E uma das grandes manifestações que ficou famosa aconteceu no dia 8 de março, né? Que não foi no ano de 1919, foi um pouquinho depois. Mas. E também outro episódio que acontecia nesses períodos, entre 1909 e 1910, 11, enfim, nesses períodos onde as mulheres estavam se organizando socialmente, né, foram incêndios em fábricas. E um deles, o mais famoso, aconteceu também no mês de março de 1911, né, onde as mulheres foram queimadas numa fábrica. Tinha alguns homens, sim, cerca de 20 e poucos homens, mas a maioria, mais de 100, eram mulheres, né, fábricas de tecidos na época. Então, o que a gente tem como lição dessa época, né? Que quando as mulheres se organizavam, lutavam pelos seus direitos, elas eram queimadas. Então, era isso o recado que eles queriam passar na época. E nem por isso desistiu-se da luta em nenhum momento, né? A gente tem que se perguntar quais são as coincidências que tem com os dias atuais, né? Quando as mulheres se organizam, o que a gente tem em troca, né? Quando a sociedade se organiza enquanto mulher, o que a gente tem em troca disso, né? É uma coincidência com os dias atuais. A gente tem a história do movimento de mulheres, enfim. Aqui no Ocidente, esse dia do 8 de março, ele ficou um pouco esquecido por algum tempo, né? Depois da década de 20. E posteriormente, ele foi resgatado, né? Com o movimento das feministas. Então, isso é muito importante, assim. E é importante a gente também dizer que no dia 8 de março, muitas pessoas recriminam e dizem: ah, essas feministas, essas mulheres não querem saber de flor, não querem saber de
de presente, então o que elas querem, né? A gente quer respeito. Respeito não só no dia 8 de março, mas em todos os dias do ano. E quando a gente se recusa a receber flores no dia 8 de março, ou presentes, ou até mesmo felicitações, isso não quer dizer que nós não gostamos de receber afetividade e demonstrações de carinho. Isso quer dizer que a gente não quer receber flor no dia 8 de março e porrada no dia 9, né? A gente não quer receber violência psicológica no dia 7, no dia 8 flor e no dia 9 como se nada tivesse acontecido, né? Então, como se a gente tivesse perdoado, a gente quer, na verdade, respeito, a gente quer poder terminar nossos relacionamentos de maneira que a gente não se sinta intimidada ou perseguida, né? Então é isso que nós queremos. A quem tem alguma dúvida sobre o que nós queremos no dia 8 de março, a gente não quer só no dia 8 de março. O dia 8 de março é um dia de a gente relembrar, de a gente ficar feliz sim com as conquistas que nós já conseguimos como mulheres, mas também um dia de continuar lutando, de relembrar que ainda existe muito a ser conquistado, né? Muito a ser efetivado enquanto direito e política pública para a mulher, não só no Brasil como no mundo inteiro, né? Então, aí vocês podem perguntar, mas o que a psicologia tem a ver com isso, né? Bom, a psicologia tem a ver com tudo, né? Porque se a gente está falando de um contexto social, a gente está falando de movimento de organização social, de subjetividade feminina e organização de mulheres, a gente está falando de psicologia. É importante a gente lembrar também que o feminicídio ele tem aumentado em números alarmantes, né? No país, essa semana mesmo, uma mulher foi morta e queimada pelo namorado. Então, a gente precisa pensar assim que o que acontece nessa sociedade, né? Que crimes são esses e por que eles não são vistos como algo terrível, né? O crime de feminicídio, ele é o assassinato de mulheres simplesmente por elas serem mulheres, né? É isso que é. E ele também é definido não só pelo assassinato, mas também por agressões físicas, psicológicas, verbais, enfim, definido por isso também. Né? Quando a gente fala em violência física ou verbal, enfim, psicologia, fazer essa relação, onde que eu tô querendo chegar? Nenhuma relação afetiva ou, enfim, de qualquer forma, ela começa com ao terminar em feminicídio, ou mesmo que não termine em feminicídio, ela não começa de fato com um tapa, um soco, um chute, né? Ela começa de formas sutis, não sutis no sentido violência sutil, mas sutis no sentido de que a gente não vai se dando conta, né? E a violência psicológica, que é um dos campos de trabalho da psicologia, fala um pouco disso, né? Então, a violência psicológica, ela tem o objetivo de afetar o sujeito, e aqui no dia de hoje quero deixar mais específico com relação às mulheres, né? Então, a violência psicológica, ela tem como intuito abalar, afetar psicologicamente a mulher, né? Obviamente que não só mulheres sofrem violências psicológicas nos seus relacionamentos, nas suas relações interpessoais. Mas hoje eu gostaria de focar nessa questão com relação à mulher, né? Geralmente, a violência psicológica ocorre quando há uma relação desigual de poder, né? Então, a gente vive numa sociedade onde o poder supostamente é dado ao homem e a mulher fica em segundo plano nesse poder, né? E aí esse homem entende que, em função de exercer uma autoridade sobre a mulher, ele pode fazer com ela ou dela o que quiser, né? Então, isso é violência psicológica. A gente precisa pensar que são pequenos detalhes que fazem essa diferença, né? Sobre definir o que é violência psicológica ou não. Então, se você se sente humilhada na tua relação, se teu companheiro
tenta te diminuir, se você se sente pressionada, se a tua relação com ele faz você se sentir culpada, muitas vezes, perseguida, intimidada, né? Então, tudo isso são fatores que estão relacionados à violência psicológica. Então, eu sei que esse vídeo hoje não tá no melhor ambiente, né? Que eu gravei o primeiro vídeo. Mas eu queria aqui deixar um alerta, né? Deixar um recado dizendo que a nós mulheres interessa sim coisas boas, mas não só no dia 8 de março. O dia de nós lutarmos a todos os dias. As nossas diferenças salariais, elas acontecem de maneira a olho nu, assim, né? De maneira bem visível nas empresas, nas corporações, enfim, todos os lugares. As questões salariais ainda é uma questão com relação à mulher, aos locais de trabalho, as formas de trabalho, o respeito na sociedade. Tudo isso ainda nós como mulheres precisamos lutar bastante para que a gente tenha igualdade, né? Na verdade, é para isso que a gente luta, para que a gente tenha respeito e igualdade civil, né? Diante da sociedade em geral. Então é isso, queria deixar o meu recado, deixar um beijo pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha, né? E é isso, vamos nos vendo.